Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, né? Boa tarde, boa noite, tá, pessoal? Eu tô dando essa saudação de praxe, tá, pessoal? Mas você sabe que eu tô gravando aqui à noite, tá, pessoal? Já é 10 horas da noite, eu tô gravando esse horário porque tô lá, né, visitando a minha mãe lá, apoiando no que for preciso para que ela melhore, tá? E possa voltar para casa aqui, tá, pessoal? Enquanto isso, a gente vai estar aqui, como é que se diz, gravando esse horário, tá? E vou enviar para vocês assistirem amanhã, ou de tarde, ou à noite, né? Do próximo dia, tá, pessoal? Que eu sei que vocês vão dormir e descansar, tá, pessoal? Então, pessoal, você vê que já é 10 horas da noite, ó como as crianças estão agitadas, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Porque eu quero fazer um estudo aqui bom para vocês, tá? Me dedico a isso para que passar uma mensagem para vocês, tá? Mas vamos assim, tá, pessoal? Porque não vai parar, tá? Essas pessoas estão totalmente cegas, tá? E totalmente levado pelo desejo, pela emoção dela. E a gente tem que continuar, tá? Mas agradecer a vocês, tá? Que vocês deram a visualização aí no meu vídeo aí que eu gravei, tá, pessoal? Obrigado vocês, tá? E para começar esse tema de hoje, pessoal, eu vou falar de uma coisa que aconteceu lá no na UPA lá onde minha mãe está lá, internada lá, tá? Eu vi pessoas lá, tá, sofrendo e estavam lá junto da minha mãe sofrendo, contando coisas, tá, pessoal? E, e uma das coisas que eu vi foi que o quê? Ontem eu gravei o vídeo, tá? E como é que se diz? Não assisti ontem à noite. Eu disse, eu vou deixar para assistir de manhã no, lá na UPA, tá? Eu cheguei lá, tá, pessoal? O ambiente estava pesadíssimo, tá? Porque é um movimento, né, e pessoas sofrendo lá, né, pessoal? Então, é isso que acontece, pessoas sofrendo lá, pessoas... Então, aquele clima tá pesado. Mas quando eu comecei a escutar o meu vídeo lá, pessoal, nossa, pessoal, você sabe o que é o clima mudar, o clima ficar leve? Foi o que aconteceu lá onde eu tava com minha mãe, né, lá na UPA, tá? O clima, as pessoas ficaram serenas, pessoal, ficaram quietas e ouvindo o meu vídeo que eu falei, né? Tanto que muitas pessoas ficaram perguntando. Eu aí indiquei o meu canal a ela, tá? Vai depender agora delas, tá, pessoal? Ela pelo menos viu ali, enquanto eu estava ouvindo o meu vídeo, tá? Meu próprio vídeo, elas ficaram ouvindo e ficaram interessadas no que eu tô falando, tá? E o ambiente, pessoal, parece que tinha espírito ali, tá? E os espíritos que estavam ali saiu dali. Então, chegou a luz, vai ter que sair as trevas, tá, pessoal? Graças a Deus, isso aconteceu, eu vi lá, tá? Eu tava escutando baixinho, tá, pessoal? Porque é um ambiente lá, eu escutei baixinho, mas mesmo baixo assim, a frequência expandiu naquele lugar, tá? Como é que se diz? E nisso as pessoas vieram, uma pessoa me contando, eu sofro tanto. Por que eu sofro tanto assim? Será que Deus não gosta de mim e tal?
né, pessoal? Porque a gente vai achar injustiça na hora que a gente estiver passando por essas doenças, né, no corpo, tá? Esses problemas que é da encarnação, tá? Aí a gente vai achar que é até uma injustiça, porque tem gente aí com saúde, faz muita coisa errada, eu que sou certinho, por que isso está acontecendo comigo? Tá, pessoal? Então, isso acontece, tá? Com muitas pessoas, porque ela pensa que o que ela está passando nessa encarnação é uma justiça de Deus, quanto mais se ela estiver sofrendo, tá? Então, pessoal, a gente precisa entender isso, tá? Porque senão a gente se revolta contra Deus, tá, pessoal? Se revolta contra a espiritualidade, porque a gente não entende, tá? Então, eu vim explicar sobre isso. Qual é o meu tema de hoje para eu explicar sobre isso, pessoal? Tá? Para vocês não ficarem aí murmurando em relação a isso. Ai, por que isso acontece na minha vida? Por que isso? Tá? Então, pessoal, qual é o meu tema de hoje? O que é a encarnação da consciência? O que é isso, pessoal? O que é que a nossa consciência encarna aqui? Você sabe que a consciência é o nosso espírito, é a nossa essência. Ela está encarnada aqui, tá, pessoal? Como é que se diz? Para experimentar essa realidade, tá? E nessa realidade tem de tudo aqui que a gente experimenta aqui, tá, pessoal? Tanto alegria como dores no corpo, dores de sentimento e tudo isso, tá, pessoal? Então, aí o que é a primeira pergunta? O que é a encarnação da consciência? E por que temos que passar por essa encarnação? A pergunta é, por que a gente tem que passar por isso? Porque Deus nos enviou lá da fonte dele para a nossa consciência, que é uma bolinha de luz, para a gente ter um corpo aqui que o nosso corpo adoece, fica tem dor no nosso corpo, Por que Deus fez isso com a gente, pessoal? É maldade de Deus? É o que, pessoal? Tá? Então vamos entender todas essas nuances, tá? Que eu sei que passam pela sua cabeça, tá? Uma pessoa lá me perguntou isso, tá? Ah, eu já sofri tanto, irmão Samuel. Oh, meu Deus, nessa vida, por que a gente sofre tanto assim? Ela perguntando para mim, né? E automaticamente veio esse estudo na minha cabeça. Não, eu preciso falar isso no meu canal, tá? Para explicar às pessoas, tá, pessoal? Eu preciso explicar isso, tá? Aí, é por isso, pessoal, tá? Meu canal tá aqui para explicar isso, porque ninguém explica isso aí, tá, pessoal? As pessoas ficam assim. A pessoa tava lá perguntando, por que tá acontecendo isso na minha vida? Por que isso, tá? Então as pessoas estão perguntando. E ela é uma pessoa que vai para grupo, ela vai para igreja. Ela assiste um pastor famoso aí que ela falou. Mas não sabe por que isso acontece com ela, tá? Aí, a primeira pergunta é: o que é a encarnação da consciência? O que é isso, pessoal? Aí ele fala: a encarnação da consciência é um conceito que está presente em várias religiões. Então, a encarnação é falada em várias religiões, tá? Aí ele fala que as religiões descrevem como um ato da consciência ou espírito entrar num corpo físico
Mas esse fato, ao longo do tempo, se tornou reencarnação, o ato da consciência ou espírito voltar em outro corpo físico, em outra época, após a morte do seu corpo físico. Então, pessoal, ele fala aqui que essa encarnação da nossa consciência, né? Porque a gente é essa consciência, pessoal. É esse espírito, essa essência, tá? Que a gente, ao longo desse tempo aí, tá? Por isso que tem muitas pessoas que lembram que ela teve uma vida, ela já vivia aqui. Quem é que lembra? É a consciência dela que viveu aquela vida, entende? É por isso que ela lembra. Mas o espírito novo, tá? A primeira vez que ele encarna aqui, então é chamado de encarnação da consciência. Que ele fala que é um conceito que está presente em várias religiões, tradições aí espirituais, que descreve o ato da consciência e o espírito entrar no corpo físico. É por isso que a gente está aqui. Então a minha consciência está aqui num corpo físico, o qual eu me chamo Samuel, tá? Nesse corpo físico, quando eu nasci aqui nessa realidade, saí pela barriga da minha mãe, foi dado o nome, né? Aqui, para que eu tenha uma identidade aqui, que é chamado de ego do homem inferior, tá? Então, a gente encarnou, meu espírito encarnou, tá? Aqui nessa realidade, tá? E quanto mais a pessoa lembra de coisa da vida que ela já teve, é porque ela já teve, já reencarnou, já morreu aqui e voltou a reencarnar de novo. É isso, pessoal, tá? Aí ele fala, ao longo do tempo se torna reencarnação. Por quê? Porque quando você é novo, você não é reencarnação, é sua primeira vez, é encarnação. Então ele fala, a reencarnação é um ato da consciência voltar a outro corpo físico, então ele volta, a consciência dele volta em outro corpo, em outra época, após a morte daquele corpo físico. É isso que é reencarnação, tá? E os pessoal da Matrix tiraram essa reencarnação da Bíblia, tá? Por que eles fazem? Por que eles fizeram isso? Para que a gente não perceba que a gente está aqui reencarnando, pessoal. Está numa roda de Sansara. É por isso que eles tiraram da Bíblia, tá? Mas tem na Bíblia, eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Aí ele fala, a encarnação, então, é uma oportunidade para o espírito, a consciência evoluir intelectualmente, moralmente e eticamente. Então, qual é o propósito? Então, qual é a minha pergunta? E por que temos que passar por essa encarnação? Porque essa encarnação é uma oportunidade para nossa consciência, nosso espírito, né? Evoluir, né? Consciencialmente, intelectualmente, então, aprender, ter novas aprendizagens, moralmente, então, aprender a moral e eticamente, então, aprender a ética. É por isso que a gente está aqui, pessoal. A gente vê para essa dimensão, né, mais baixa, a gente ganhou um corpo, a gente veio numa família, a nossa consciência está aqui. E estamos experimentando coisas, tá, pessoal? Boas e também que não são boas nessa realidade aqui, tá, pessoal? E a gente tem que entender isso, tá, pessoal? Senão a gente fica revoltado contra Deus, contra a espiritualidade, tá? A gente fica assim, pessoal. Eu sinto muito, tá?
Quando uma pessoa não está entendendo, é por isso que ela fica revoltada com essas coisas. Porque não está entendendo o plano totalmente de Deus. Você veio de lá sabendo qual era esse plano, mas você esqueceu. Chegou aqui, esqueceu tudo, tá, pessoal? Aí ele fala, também é uma forma de o espírito ou a consciência cumprir as ordens de Deus na obra da criação. Então, pessoal, é uma forma do seu espírito, da sua consciência estar aqui cumprindo as ordens de Deus na obra da criação. Então, você veio aqui para cumprir umas ordens, tá, pessoal? Você não veio aqui para ficar aqui rodando como algumas pessoas estão aqui, pessoal, não estão sabendo nem o que está fazendo aqui. Está bagunçando, está perdida, totalmente perdida aqui, pessoal. Eu sinto muito, tá? Eu estou aqui me esforçando para que essas consciências comecem a perceber, pessoal. Mas o engano da matriz, que as coisas começam tudo a enganar, tá, pessoal? Nossa, eu vindo no ônibus para casa, o ônibus cheio de pessoas que foram para a festa aí aqui do Rio Vermelho, aqui em Salvador, né? Que é a festa de Iemanjá. Os pessoal totalmente perdido, pessoal. Nossa, só falando bobagem. Uma vez estava vomitando dentro do ônibus, todo perdido. Eu digo, nossa, pessoal, são consciências que estão aqui, tá? E estão experimentando isso, tá? E a dificuldade que ela enfrenta, e aí ela entra nessa encarnação, se joga de cabeça na matrix, então vai sofrer mais, vai ficar aí na rodinha de samsara. É isso que eles querem, tá? Por isso que eles tiraram da Bíblia a informação de que você está reencarnando. Mas o que é que Cristo veio? Cristo veio tirar a gente dessa roda. Veio salvar quem? A nossa consciência, o nosso espírito, a nossa alma, né? Veio salvar isso para levar para mundo superior e para a gente continuar a nossa jornada lá, tá, pessoal? E a gente precisa alcançar uma frequência para que a gente adentre essa dimensão mais evoluída. Existe uma frequência. Então, Cristo veio salvar a gente, veio ensinar a gente como a gente atingir essa frequência. Obedecendo o evangelho, obedecendo a Deus, amando o próximo. Então, ele veio fazer isso, tá, pessoal? E às vezes a gente não faz, tá, pessoal? É o problema. O que é que vai acontecer? A gente vai ter que voltar para atingir a frequência. Então, você vai voltar em outro corpo. Então, o que é isso que acontece? É a reencarnação da sua consciência. Você vai esquecer da outra vida, tá? Você não vai vir como bebê, você não vai lembrar de nada, tá? É isso que está acontecendo com as pessoas, tá? Aí ele fala, quanto tentamos compreender o significado do termo encarnação e reencarnação, logo concluímos que encarnar é entrar no corpo carnal e reencarnar é retornar à vida em outro corpo. Então, a encarnação é um ato de entrar pela primeira vez na carne e reencarnar. E a ação de reentrar novamente, então reencarnação é a ação de reentrar novamente no corpo físico pela segunda vez em outra época. E tem muitas pessoas que lembram que já teve um corpo. Então, é o que acontece, né? A pessoa, a consciência dela começa a lembrar, eu já tive uma vida aqui. Eu vivi aqui, eu passei aqui, eu lembro, ela tem aquele relance, tá? Ela não lembra de tudo, ela tem relance.
Então, isso é a prova de que aquela consciência já esteve aqui nessa realidade, né? E ela reencarnou em outra vida e ela está lembrando de outros tempos, de outras épocas que ela esteve aqui, tá, pessoal? Então, a diferença de encarnação é que encarnação é a primeira vez que o espírito está aqui. E quando o espírito está a primeira vez aqui, pessoal, ela sofre mais porque ela não entende, tá? O espírito que já está reencarnando aqui, ele já começa a se habituar com a frequência aqui, a baixa frequência e tudo, tá? O espírito, a consciência nova, não. Ele é a primeira vez, ele estranha tudo, então é aquela pessoa que não tem adaptação nenhuma com a frequência. Às vezes ela quer sair daqui, às vezes muitas dessas pessoas elas ficam loucas, tá, pessoal? Porque a encarnação, ela não aguenta a encarnação, ela fica louca, ou então essa pessoa até tira a vida dela, tá? É uma bobagem que ela vai fazer, porque a primeira vez ela não se acostuma com as coisas aqui, com a dor, com a injustiça que tem aqui nessa realidade, tá, pessoal? É isso que acontece com aquela consciência que é a primeira encarnação dela aqui na Terra, tá? A pessoa que já vem reencarnando, ela acostuma até com essa realidade, tá? Aí ele fala, para o espírito imperfeito, reencarnar estão submetidos a prova e expiações. A matéria predomina sobre o espírito, sofre boas e más paixões. Então, os espíritos imperfeitos que reencarnam, né, estão submetidos a prova e expiações. Ele tem que melhorar. Ele vai ser provado para ele melhorar, para ele atingir a frequência para sair da roda de encarnação. Tá? A matéria é uma pessoa, essas pessoas imperfeitas, a matéria domina sobre o espírito. Então sofre boas e má paixões, tá? Aí ele fala, o espírito bom também reencarna. Estão submetidos apenas às provas. Então ele vem passar por prova. Tem espírito bom, tá, pessoal? Que vem para cá, espírito evoluído, que chega aqui, ele passa por uma prova, né? E o que é que ele fala? Sofre a influência da matéria. Então, esses espíritos bons, que às vezes é o dimensional, eles sofrem a influência da matéria, mas predomina sobre ela, não predomina sobre ela. Então, a matéria não tem poder sobre esse espírito. Sofre apenas boas paixões. Então, ela sofre apenas boas paixões aqui nessa realidade. O espírito bom, tá? Aí ele fala, tem aquele consciência, espírito puro, não reencarna. Então, não reencarna. Mas o que é que aconteceu com Cristo? Que ele é um espírito puro, ele reencarna. Ele tinha um propósito, tá? Para ele fazer isso, tá? E ele decidiu fazer isso por espontânea vontade, tá? Reencarnar aqui para tirar a gente dessa roda de samsara, ele salvar a nossa consciência, levar a nossa consciência para Deus. Porque o ser humano aqui não estava atingindo a frequência para adentrar dimensões superiores. Então, Cristo veio nos ajudar nessa situação. É por isso que ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Deus, ele é que veio tirar a gente dessa. Quem? Que veio tirar quem? A nossa consciência. Porque a nossa consciência está presa, pessoal. Enquanto você não atingir a frequência determinada pela evolução, pela espiritualidade evoluída, você não sai dessa realidade. Você vai perder o corpo e vai ficar aqui, nesse umbral aqui. Você vai ficar sem um corpo no mundo espiritual.
tá? Por isso que você tem que atingir a frequência. E sem fazer o bem, dificilmente você vai atingir essa frequência, tá? Aí ele fala, o espírito puro não reencarna, só encarna, não mais então submetido à prova, nem à expiação. Então, se esse espírito puro encarnar, ele não vai ser submetido à prova e a expiações, tá, pessoal? Porque ele é um ser puro, ele já é puro como Cristo mesmo. Cristo passou as coisas pelo amor a gente, não porque estava provando ele, tá? É porque ele já é um ser puro, evoluído. Ele não tinha pecado. Então, ele se fez pecador pela gente, tá? Ele veio também se ficar como servo, experimentou as coisas também boas e ruins aqui, tá? Mas pelo amor à nossa consciência, para levar a gente a Deus, tá? Aí ele fala, não sofre a influência da matéria, então ele não se apega à matéria, um espírito puro desse, não se apega à matéria, nunca sofre paixões, então nunca é levado pelas paixões, tá? O espírito é muito evoluído, então Cristo quando esteve aqui, pessoal, ele já sabia a missão dele, ele já sabia o que ia sofrer, é tanto que ele fala isso para os discípulos, olha, no terceiro dia eu vou sofrer, no terceiro dia eu vou ressuscitar, eu vou passar por isso. Ele já sabia. Então, como é que ele sabe isso? Entende? Porque é um espírito evoluído, puro, tá? É uma consciência muito evoluída, tá, pessoal? É como Cristo. Aí ele fala, o bom exemplo dessas diferenciações em pensar que quando Jesus entrou na Terra, né, ele encarnou e não reencarnou. Então, ele só encarnou. Por quê? Depois que ele desencarnou, ele o que? Ressuscitou e foi para um nível evoluído, né? Ele ressuscitou com um corpo glorificado e foi para um nível superior que a maioria dos cristãos conhece como céu. Ele foi para o céu, ele está junto de Deus, não é? Então, foi isso que aconteceu. Então, ele não reencarna mais, porque ele é um espírito agora evoluído, ele pode se materializar aqui. Cristo, tá? Ele vai vir, quando ele vai vir, ele vai se materializar aqui. Aí ele fala, e não reencarnou, pois encontrava-se na condição espírito puro e seu inesquecível retorno. Então, quando ele vir, ele vai vir nesse espírito puro e inesquecível retorno dele, tá? Cristo vai vir aí. Entende, pessoal? Então, por isso que Cristo, ele encarnou, mas ele passou pelas mesmas situações que a gente passa, mas ele era um espírito puro, ele não precisa aprender, porque ele já sabe, então ele já vê sabendo o que vinha fazer aqui. E o que acontece com a gente, pessoal? Quando a gente encarna, a gente esquece o que a gente veio fazer aqui. A gente também tem uma missão, igual a Cristo, de atingir a frequência e ir para o mundo evoluído. A gente esquece, pessoal. Se envolve aqui com a matriz, com o pecado, então, e a gente se afasta da frequência que Deus quer para nós. É isso que está acontecendo com muitas pessoas, tá? Aí ele fala, a palavra encarnação, que vem do latim encarnare, que significa fazer-se carne. Então, essa palavra encarnação em latim é encarnare, que significa fazer-se carne. Então, foi por isso que tem lá em João, né? E o verbo se fez carne. Então, quando a gente encarna aqui, a gente se fez carne. Tá? Então, a gente encarna aqui, a gente se faz carne para a gente experimentar essa realidade aqui, que é uma realidade mais densa, tá? E às vezes a gente sofre nesse corpo,
A nossa consciência sente dor, sente angústia, sente várias coisas, tá, pessoal? E a gente está experimentando. Isso serve como experiência para a nossa consciência, tá, pessoal? Tudo que a gente tá passando aqui nessa realidade é uma experiência para a nossa consciência, tá, pessoal? E muitas pessoas têm que entender isso, para você não ficar igual a mulher que chegou lá na UPA perguntando a mim, por que eu sofro tanto? Ai, meu Deus. Porque ela faz hemodiálise, né? Tá com pedra no rim, tal. Então, mas ela mostrou que é uma pessoa que quer em Deus. Não, eu creio em Deus, que eu vou sair dessa, tal. Eu vi que a pessoa estava usando a fé dela, tá, pessoal? Por isso que não é bom tirar a fé da pessoa. Porque é nesses momentos difíceis que a pessoa usa a fé, tá? Aí ele fala, as encarnações serve como um caminho vital para o crescimento e evolução espiritual. Então, ela serve aqui, a gente passar por essa encarnação, serve como um caminho vital para o crescimento e evolução espiritual. Então, a evolução do espírito, da nossa consciência. É por isso que a gente está aqui. Qual é a minha pergunta lá, pessoal? E por que temos que passar por essa encarnação? Por quê? Porque a encarnação é vital, né? Ele fala que é vital o caminho para o crescimento, senão você não tem aprendizagem, não tem crescimento. Então, Deus enviou a gente para aqui, para a gente fazer o nosso propósito, cumprir, e depois a gente levar essa experiência, a gente voltar para dimensões superiores. Mas o que é que acontece? A gente encarnou aqui, está fazendo um monte de besteira, tá? Então, o que é que acontece? Essas pessoas, vê criança aqui, tá, pessoal? Tá querendo tirar a minha atenção aqui. Nossa, tá querendo tirar a minha atenção. Vá. Não, agora não. Não é fácil, pessoal. Não é fácil. Tá? Não, saia. Saia. Não é brincadeira, pessoal. Uma hora dessa já vai dar 11 horas da noite, tá? As crianças estão dessa forma aqui, pessoal. Então, é vital para o crescimento da evolução da consciência. Então, a gente está aqui para isso, pessoal. Tá? E nessa realidade, tá? A gente experimenta de tudo, tá? E estamos propensos a isso, tá? Cristo experimentou, até ele que era uma consciência pura, evoluída, ele experimentou sofrimento também na carne, tá? E quem é você na fila do pão? Você não vai experimentar também, tá, pessoal? Experimentou a morte como a gente vai experimentar, tá? É isso. Agora, o que é que a gente tem que fazer? É nos preparar espiritualmente, evoluir. É o que eu estou aqui no meu estudo para a gente crescer, evoluir, para a sua consciência atingir um nível dimensional para que você, quando deixar o corpo, você possa adentrar a dimensões superiores. É isso que a gente tem que fazer. Então, é isso que a gente vai quebrar esse laço de a gente estar preso na reencarnação. Porque, com certeza, pessoal, se você não atingir o nível da frequência dimensional, você deixar o corpo aí, tá? Que vai deixar, todo mundo vai deixar, você vai deixar o corpo aí, você vai voltar em outra situação, tá? Eu sinto muito, tá? E isso está acontecendo aí diariamente. Aí ele fala, por isso a lei da causa e efeito tem um impacto determinante nas encarnações futuras e com as ações moldam o nosso percurso espiritual. Então, você sabe que eu gravei um vídeo aqui falando sobre essa lei
é a lei da causa e efeito. Então, a lei da causa e efeito é o quê? É o que você faz aqui no ambiente, você lança a energia, você vai voltar para você. E talvez volte até em outra reencarnação na sua vida. Por isso, pessoal, a gente tem que tomar consciência, tá? Você que está desperto, tome consciência, tá? Todo o sofrimento que a gente está passando aqui não é nada comparada com a glória que há de ser revelada, tá? Não há nada comparado. Então, é o que o apóstolo Paulo fala, tá? Então, ele fala, por isso a lei da causa e efeito tem um impacto determinante nas encarnações futuras. Então, nas encarnações futuras vai ter um impacto. Por isso, melhore, tá, pessoal? Vá melhorando para que nas outras, se você não atingir o nível das dimensões, tá? Você não entrar na frequência que Cristo quer, a espiritual, você possa vir na outra encarnação melhor do que a situação, do que você está fazendo coisas mal, energia mal. Então você pode vir em uma situação bem difícil, tá? Ele fala, considerando a interconexão espiritual, examinando os laços e o vínculo que se forma através da vida, enriquecendo nossa experiência e compreensão espiritual. Então, através dessa interconexão espiritual, né? Examinando os laços, vínculo que o forma através da vida. Então, a gente vai ter que reparar isso, pessoal. Os vínculos, as coisas que vai formar, enriquecendo nossa experiência e compreensão espiritual. Então, vai enriquecer a nossa experiência espiritual. Aí ele fala, a encarnação não é um evento aleatório na jornada da alma. Então, não é um evento assim, eu estou aqui por acaso. Não existe isso, tá, pessoal? Não existe por acaso, tá? Você está aqui para um propósito, você foi preparado pela espiritualidade para estar aqui, para você se redimir, evoluir a sua consciência, para você atingir o nível dimensional, tá? E Cristo veio nos ajudar nisso, pessoal. Por isso que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então as coisas velhas já passaram. Então, na hora que você estiver em Cristo, faça coisa boa agora, não coisa velha, porque já passou. Cristo é o que está dando o perdão dessas coisas, está limpando você para uma nova vida, você agora servir a Deus, fazer as coisas boas, para você atingir a frequência. Mas tem pessoas que estão despertando ou indo para um grupo religioso e estão continuando a prática antiga. Não dá, pessoal. Assim não dá. Assim você não vai atingir a frequência. Você não vai sair da encarnação, tá? Eu sinto muito, tá? E tem acontecido com muitas pessoas. Aí ele fala, a encarnação não é evento aleatório. Então, na jornada da alma, não é um evento aleatório, é tudo preparado. Mas é um processo essencial, planejado com um propósito específico de aprendizagem e evolução. Então, é um processo, tá, que a sua consciência entra, preparada pela espiritualidade, para você estar aqui. Você vem para uma família específica, você vem, é tudo preparado, tá, pessoal? É tudo planejado. É um processo essencial, planejado, com um propósito específico para a sua alma, a sua consciência, né? De aprendizagem e evolução, para que você evolua e aprenda aqui. Pega essa experiência, tá? Eu espero que esse vídeo aqui vocês compreendam, tá, pessoal? Para você a cada momento ir tomando consciência da espiritualidade, tá?
Aí o que mais, pessoal? Cada vida que vivemos no plano terrestre é cuidadosamente preparada para nos oferecer experiência necessária que nos ajudarão a evoluir espiritualmente. Então, é bem claro, né? Ele detalha claramente, ele fala, cada vida que vivemos no plano terrestre é cuidadosamente preparada para oferecer a experiência. Então, a gente está aqui para experimentar essa experiência necessária que nos ajudarão a evoluir espiritualmente. Então, vai ajudar a gente a evoluir, pessoal. Tá? É cuidadosamente preparado para que a gente evolua espiritualmente. Então, espiritualmente é o quê? Evolua a consciência. É porque a gente é a consciência. A gente só está usando o corpo aqui. Por isso que eu falo no meu vídeo. Você não é o corpo, você é a consciência. E vocês precisam compreender isso, tá, pessoal? Vocês é a consciência. Você está aqui, a sua consciência está aqui experimentando essa realidade, tá? Aí ele fala, essa jornada, né, da alma, da consciência, é influenciada por nossas ações passadas e aspirações futuras, moldando um caminho de crescimento contínuo. Então, vai depender, pessoal. Quando você está em Cristo, entra na frequência cristã, então você se torna uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Então, tudo vai fazer novo. Você tem que fazer novo. Você não pode ficar no caminho do ego, no caminho do egoísmo. Não pode, tá, pessoal? Se você for chamado por Cristo, pela Espírito, não faça isso, tá, pessoal? Porque você está criando karmas. É chamado de karmas espiritual, karma da consciência. Mas às vezes porque você não está entendendo. Então, quando você está na ignorância, quando você vem para a frequência de Cristo, pede perdão, entra na frequência, Cristo perdoa você. E você tem que continuar agora um novo caminho, tá? Para você evoluir, para você atingir o nível, a frequência, para você ir até a Deus, tá? Passar para dimensões superiores. Aí ele fala, na visão espiritual, o propósito da encarnação pode ser visto como uma oportunidade para a alma corrigir erro passado e desenvolver novas habilidades e cultivar qualidade como amor, compaixão e resiliência. Então, olha o que ele fala, pessoal. É por isso que a gente está aqui, tá? Experimentando essas dores físicas, essas preocupações do dia a dia, a Matrix aqui nos pressionando, tá? A gente está aqui experimentando para a gente se tornar uma pessoa melhor, tá, pessoal? A nossa consciência evoluir para a gente passar para dimensões superiores. Se você não entra numa frequência de Cristo, a frequência do bem, do amor, você, pessoal, não vai atingir níveis superiores. Não vai. É por isso que é o momento agora de a gente se arrepender, entrar nessa frequência crística, porque Cristo abriu um caminho. Cristo é o caminho de Deus, abriu um caminho para a gente adentrar a essa dimensão superiores. Tá? Ele vai dar força a gente aqui, o Espírito vai estar aqui, a Espírito vai para a gente atingir a frequência, para a gente sair dessa realidade. Mas o que é que as pessoas estão perdendo, pessoal? No tempo da graça, que é a graça é Cristo, tá? No tempo agora da graça, tá no de aproveitar fazer a vontade de Deus, tá fazendo bobagem. Aí você vai perder tempo, pessoal. O tempo é esse, é o tempo da graça. É o tempo que Cristo
Deus está dando a oportunidade de a gente atingir a nossa frequência e sair dessa dimensão inferior, tá, pessoal? Passar por uma dimensão superior. É a nossa chance. Mas o que é que as pessoas estão jogando fora? Até pessoas de grupo religioso, pessoal, porque não entende isso. Aí Deus está falando, a Bíblia está ensinando para ele seguir ali as coisas boas. Ele não quer seguir. Nem pessoas da igreja quer seguir, pessoal. Aí o que é que vai acontecer com a gente, pessoal? Se a gente não segue o que os apóstolos, Cristo estão ensinando para a gente, o que é que vai acontecer com a gente? O engano aí, vocês vão ficar seguindo a matrix. O engano vai deixar o corpo, vai morrer, tá? Uma hora você vai deixar o corpo. Você pode viver até 100 anos, mas o corpo não vai aguentar. Um dia vai deteriorar e você vai morrer. Tá? E aí? Como é que vai ser? Você vai ficar preso nessa realidade. Você não atingiu a frequência. Tá, pessoal? Então, vamos aproveitar o tempo da graça, o tempo que Cristo, o tempo que Deus enviou o caminho dele, que é Cristo, para a gente entrar nessa dimensão, tá, pessoal? Para a gente entrar no caminho, para a gente entrar na conexão, para ajudar a gente a sair dessa realidade inferior. A gente tem que aproveitar, porque quando vai existir um tempo, você vai clamar a Deus e você não vai encontrar. Você vai querer ouvir a palavra da verdade, você não vai encontrar. O Espírito também, você não vai encontrar. A Bíblia fala sobre isso. Tá? Aí ele fala, essa jornada influi, a visão, né? É uma oportunidade para corrigir passado, desenvolver maior habilidade, cultivar as qualidades como amor, compaixão, resiliência. Então a gente tem que cultivar isso. Aproveitar o nosso tempo aqui. Por mais que tenha espírito aqui querendo atrapalhar a nossa frequência boa, a gente tem que fazer um esforço, pessoal. Porque é isso, a gente está sendo atacado, pessoas não querem que a gente ande nessa frequência. Então, você vê que é em todo lugar, tá, pessoal? Eu fui chegando lá na aula, lá o cara não queria deixar eu entrar. Eu digo, por que você não quer me deixar entrar? Eu vou trocar aí com a pessoa para ficar no lugar. E eu senti ali no olhar dele a frequência que tinha espírito ali, tá? Espírito mal, tá, pessoal? Mas eu soube lidar com essa situação e sair dessa situação. Aí ele fala, é através do enfrentamento de desafio e superação de obstáculo que a nossa essência espiritual se fortalece e se aprimora. Então, é através disso, é por isso que a gente passa por esses a gente passa por esses enfrentamentos, desafio, superação de obstáculo. Então a gente passa por obstáculos, né? Por quê? Vai servir, ele diz que nossa essência espiritual, então, nossa consciência, se fortalece e se aprimora através dessas provações, tá, pessoal? É através dessas provações, dessas coisas, que a gente se aprimora na espiritualidade. A gente evolui como consciência, tá? Se a gente não passa, a gente não evolui, pessoal. Porque a gente não sabe como evoluir, tá? Por isso que a gente tem que entrar nessa frequência. Eu sinto muito, tá, pessoal? É isso que a gente talvez está aqui. E a gente não tem que reclamar, tá, pessoal? A gente tem que prosseguir o nosso caminho. Vamos enfrentar dor. Eu já enfrentei muitas dores, muitas coisas aqui, tá? Engulo muito sapo aí, tá? Agora mesmo que eu engulo muito sapo. Gente fala coisa para mim, e eu faço que não tô escutando. É tipo assim, essa consciência tá perdida. E começo a orar por ela para ver se
Deus, a espiritualidade, desperta ela também, tá? Porque às vezes até essas pessoas estão sendo usadas por espírito, tá, pessoal? Para atacar a nossa consciência, tirar a gente da frequência. É isso que ele quer. Você, quando sair da frequência, pessoal, você pecar aí, fazer coisa errada aí, cair na ira, ficar com ódio, pronto, os espíritos já não vai mais atacar você. Você é um deles. Você está com ódio, você está com ira. Então você é um deles. Se você deixar o corpo, você vai ver o espírito que está do seu lado. Tá? Então, pessoal, a gente tem que, como é que se diz? Tomar consciência sobre isso, tá? Aí ele fala, portanto, cada encarnação é uma nova chance para a alma expandir sua consciência e avançar em seu caminho de retorno e plenitude espiritual. Então, você tem que alcançar o seu caminho, seguir o seu caminho de retorno à plenitude espiritual. Então, a plenitude é lugares elevados. Você tem que voltar. Mas o que é que você tem que fazer nessa encarnação? Expandir a sua consciência, a sua alma. Avançar o caminho. Mas o que é que acontece? Quando você começa a praticar aqui mal, você começa a entrar no engano aí, você saiu da... Nossa, pessoal, você saiu do avanço do caminho da plenitude. E está acontecendo com muitas pessoas isso, tá, pessoal? Pessoal, eu vou parar aqui, tá? Essa primeira parte aqui, 51 minutos, eu vou parar aqui. Nossa, você viu a zoada que estava aí no começo? Eu tive que estar falando alto aqui para vocês escutarem, tá? Porque esse tipo de pessoa aqui não respeita nada, tá, pessoal? Veio aqui para bagunçar mesmo e a gente tem que saber lidar com esse tipo de gente, tá? Esse tipo de gente aí, se você entra na frequência, desvia você da verdade, tá? Você sai da frequência e aí já era, tá, pessoal? Para você voltar, vai dar um trabalhinho, tá? Mas vamos parar aqui essa primeira parte. Eu vou ali fazer uma merenda e daqui a pouco eu volto para a segunda parte, tá? Até a segunda parte.